Bom, meninas, vamos seguir então aqui. Todas vocês já assistiram a aula de subnicho? Não, né? De nicho. Tá. Eu já. E Jaque também, né, Jaque? É difícil. Então, mas qual que é a ideia, né? A gente, mesmo que a gente vai trabalhar com vinho, eu vou estimulá-las a subnicharem, né? Que é atuar numa área, né? Para um público específico. Então, dentro do mundo do vinho, né? A gente vai ter aí inúmeros consumidores. Esse filtro ele pode ser feito, né? Por idade, pode ser feito, sei lá, eu quero falar para pessoas que estão, sei lá, na solteirice, sabe? Assim, estão curtindo, estão, né? Não, eu quero falar para casados, para divorciados. Isso já é subnichar. Então, para vocês terem ideia que dá para subnichar por várias linhas, por idade, né? Enfim, acho que idade acho que eu já tinha falado, né? Mas, enfim, tem inúmeras formas da gente subnichar. E é muito importante que a gente tenha esse posicionamento, que a gente subniche. Porque, às vezes, a gente vai querer, Carol, mas eu quanto mais melhor, né? Quanto mais clientes, melhor. Só que, tudo bem, né? Você vai atrair ali, no geral, quem gosta de vinho. Só que terão algumas pessoas que vão olhar o teu conteúdo e vão falar, nossa, Carol escreveu para mim. Né? Vocês são as minhas Maris, né? Que vocês já viram, quem já viu a persona, vocês são as minhas Maris. Então, a Mari, eu tenho lá 3.000 e poucos seguidores. Não são todas Maris, né? Mas algumas, caramba, a Carol está falando comigo. Caramba, me emocionei aqui e tal. Por quê? Porque eu faço o meu conteúdo todo pensando, né, nessa pessoa, que é o meu cliente ideal. É com quem eu quero trabalhar. Eu, se pudesse escolher, eu só teria, né, os meus seguidores, os meus clientes, todo mundo, minha tribo seria só vocês, né? Então, assim, esse cliente ideal para vocês, quem é? Tá? Por mais que vocês atraiam outros, vocês vão ter outros, mas aquele ideal, aquele cliente que, poxa, que vocês têm prazer em falar do vinho para elas, sabe? Para eles, enfim. Quem é essa pessoa? Né? E aí, a partir disso, então, a gente vai ver, entender, né, o comportamento dela, que características em comum, de repente, que eu posso estar buscando ali, né? Seja a idade, seja, sei lá, essa pessoa curte muito filme, não, essa pessoa ama ler, isso já é, sabe? Pegar pessoas que gostam de vinho e que gostam de ler, isso já é subnichar, tá? Então, assim, é uma diferenciação, né? Você fazer um filtro. Só que muitas vezes a gente tem um pouquinho de resistência com isso, porque a gente vem daquela ideia de que a gente tem que atacar para todos os lados e tal, essa escolinha convencional, né? Então rola uma insegurança nisso. Quando vocês começam a subnichar, vai acontecer de gente deixar de seguir e tal, vai acontecer de repente de alguém vir dar uma opinião, né? Mesmo que você não tenha pedido. Nossa, mas quem está falando disso? Não sei o que, pode ser que venha. Então, assim, a gente precisa estar preparado, né? E estar realmente seguro, né, no que a gente está fazendo, para a gente não voltar, né? Então, esse exercício aqui, o Murilo Gun, né, ele fez esse exercício quando ele simplesmente largou a faculdade, né, para se aventurar ali, né, para fazer todo o trabalho. Ele trabalhava com computador, para vocês terem ideia, eu acho que ele devia ter, sei lá, ele era um pré-adolescente, ele criou o primeiro site pornô, não sei o quê. Ai, meu Deus, cara, olha o exemplo, né? Ele era um visionário para a época, ele monetizou, né, o pornô e tal, e ele tinha, sei lá, nem 15 anos ele tinha. Ele não era a persona dele, o consumidor, ele tinha a visão de negócio da coisa, né? Então, assim, para ele largar a faculdade dele e resolver empreender, né, com, sei lá, com nem 15 anos, ele fez mais ou menos esse raciocínio aqui, ele pensou, né? Qual que poderia ser a melhor coisa, né, se ele tomasse aquela decisão que poderia acontecer para ele, qual a pior coisa, né? E se não tomasse a decisão também, qual que seria o melhor dos cenários e qual seria o pior. Então, assim, isso aqui é um framework, né, uma linha aqui para a gente trabalhar, para a gente sempre se questionar e pensar nesses cenários possíveis, né, quando a gente quer tomar uma decisão que, de repente, vai exigir um pouquinho de coragem, né, e tal, assumir risco. Então, assim, se hoje vocês resolverem realmente só focar nesse cliente ideal de vocês, qual é a melhor coisa que pode acontecer? Qual é a melhor possibilidade? O que vocês vão ganhar com isso? Respondam aí, imaginem esse cenário, vocês trabalhando só com esse cliente ideal, que compra bem, que está interessado aí no conteúdo de vocês, que quer dicas de vocês.
como que seria a sua realidade se isso se acontecesse, né? Como que você se sentiria? Até a sua vida mesmo, como que ela seria, de repente. Aqui é a hora do sim, hein? Para pensar realmente. Foi, pessoal? Pessoal, coloquei uma música aqui, meninas, até que eu vou deixar de tarefa de casa. Para a Angélica vai ser mais fácil, né? Que ela já é da dança, mas para as outras, de repente, vai ser um pouco mais difícil. Tem uma música na playlist que é Clareia. Anotem aí, Clareia. Não sei se alguém já ouviu. Ouçam essa música e só sintam só, tá? Se permitam dançar. Anota aí, Silvana, para Angélica, que eu acho que ela escapou. Vocês vão ver que transformação essa música aí vai fazer com vocês. Vamos lá. Tá na playlist? Tá na playlist. Mas qualquer coisa é Clareia. O nome dela é Maria, é como se fosse Maria, né? Só que é com E no final. Maria Gabriela, nome da cantora. Posso também depois mandar para vocês. Vou mandar. E, meninas, qual seria a pior coisa que pode acontecer aí se vocês trabalharem com essa pessoa, né? Se vocês tomarem essa decisão de subnichar, no caso. Aí tem que pensar realmente, né? Seria o quê? Ficar pobre, não vai vender? O que vai ser aí o pior dos cenários aí? Se vocês hoje decidirem se posicionar na internet, falar o que vocês têm vontade, para quem vocês têm vontade, o que poderia ser? Vai ser alguém aparecendo ali, falando mal, falando que tá louco, sabe de nada? O que vai ser aí? O pior das coisas que podem acontecer. Ô, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Porque se a gente subnichar, então, tem que subnichar e saber subnichar, porque corre o risco de subnichar errado, então, ainda tem essa. Sim, tem que entender quem é o teu cliente ideal, né? Porque senão você pode estar atraindo ali ou justamente, eu não quero trabalhar com eno chato e eu estou aqui falando, eu estou atraindo esse, porque o eno chato já é um subnicho também, né? Se vocês pararem para pensar. Uhum. Bem grande. Bem grande. Não, eu quero atrair aquela pessoa que ela não está preocupada, ela quer curtir. Isso já é subnichar, tá? Então, assim, às vezes não é tão mirabolante, né?
Mas a gente precisa saber para quem que a gente vai falar, até porque a gente precisa estar disposto ali, né? De repente, se vem um hater a se posicionar, defender aquela tribo. Então, por isso, né? A gente se coloca na reta quando a gente faz isso, né? Então, ontem eu fiz não, anteontem, né? Que eu fiz a live lá assim, dos sentidos e coisa, e tinha um rapaz que ele era da escola dos Enochatos, e os comentários dele, ele começou, mas ele tem que mostrar. Quem acompanhou, viu? Eu deixei passar. Você deu uma futucada nele. Pode não estar certo ou errado. O que está certo ou errado? Sabe o que aconteceu? Me mandou mensagem no direct elogiando, já começando a me seguir. Ah, é? Olha o resultado. Aí você perguntou, mas o que é certo e o que é errado? Mas a gente tem que ensinar o certo. Aí você falou, mas o que é certo e o que é errado? Adorei. Não, ele começou a vir chato. Ele começou a vir numa de que é importante a gente mostrar que sabe. Né? E aí depois o pessoal diz, eu falei, se você está mostrando, né, o que você acha que sabe, da onde que você tirou que você sabe? De repente, a minha percepção desse aroma não quer dizer que tenha realmente isso no vinho. Você tem ali o diagnóstico, a máquina que te deu o laudo? Não, é tudo do que eu acho. Aí eu falei logo, né? Às vezes você está se baseando, mas ele poderia falar, tá ali no contrarótulo, né? Frutas vermelhas. Às vezes, aquilo ali, quando a gente escreve um contrarótulo, é a minha percepção na degustação naquela hora, né? Da Carol. E também é com base na minha degustação. O vinho, ele evolui, é uma bebida viva. Quem garante que aquilo já não mudou dentro da garrafa? Tipo, não tem como ter certeza de nada. Aí eu dei o exemplo do cajá, né? Você falou cheio do cajá, eu nunca senti cajá. Não, aí o meu cajá adulto. Isso. Aí um dos seguidores já veio ali e já me defendendo. Vocês viram quando que a gente constrói a tribo? Eu nem precisei falar muito, já vem um e vai falando. Carol, igual quando aconteceu tal coisa, isso que é bacana. Né? E aí o cara ele vai se sentindo engolido ali, né? Isso que aconteceu. Ele foi, né? Meteu a cara, mas opa, eu dei ali, né? E depois vieram outros falando. Aí o cara veio, opa, tô aqui tô no círculo errado. Tô no lugar errado, Eu falei que cara chato. Insistente, chato. Né? Eu vi. Por quê? Porque ele tem a vaidade ali, né? Ele tem uma necessidade de mostrar, né? O pavão tem necessidade de mostrar que ele sabe e ele quis fazer isso ali também, né? Só que não deu. Mas o que eu digo assim, a gente precisa estar preparado para isso, né? Poderia ficar, né, tremendo na base ali ou deixar o cara tomar a frente. Imagine se eu realmente não me posiciono. O que os meus seguidores iam achar? A Carol não sabe de nada mesmo. Olha lá, o cara estava certo, né? Tipo, perde toda a credibilidade. É um exemplo real aí para vocês, né? Qual a melhor coisa que pode acontecer se você continuar aí como você está hoje? Já, falando para tudo e para todos. Tá que algumas de vocês já até estão falando na linguagem aí para o público, tá, gente? Então, às vezes, algumas nem precisam tá mudando, né? Ana Rita, por exemplo, né, já traz uma mensagem, Suzane também, trazem já uma mensagem muito clara para quem que vocês estão falando. Para quem fala? Ana Rita, eu vejo assim que tu já posiciona, né? A tua linguagem é educativa, tem bastante conteúdo técnico, né? Tudo, mas é de uma forma fácil, de fácil entendimento. É para aquela pessoa que quer saber, mas de uma maneira fácil, assim, a linguagem em si, sabe? Assim, ela não quer ficar com vocabulário muito rebuscado, muita coisa. Que frescura. Mas, ao mesmo tempo, ela quer saber também, sabe? Não é aquele consumidor que a gente viu ali, né? A Suzane, por exemplo, né, falou que o consumidor dela, ele não está muito preocupado. Eu já acho que, não sei, né? Se tu quer atrair esse consumidor, né? Tu já está falando para uma pessoa que está realmente mais interessada, né? Agora, é a pessoa que tu quer falar? É isso que a gente precisa entender. Pergunta de $1 milhão. Porque assim... O que acontece? Eu não sabia nem o que eu estava falando. Dirá se eu sei para quem. Se eu sei para quem, eu também. Porque o que acontece, Suzane, que é a mesma coisa. Esse consumidor que está interagindo na tua caixinha de perguntas é o que te deixa feliz? Ou você quer continuar falando das características da uva? O que te deixa mais feliz?
Pelo pouco que eu vi, Suzane, de ti, eu te vejo muito à vontade, falando de uma maneira muito descontraída, né? Assim, muito leve. Eu acredito que tu vai se realizar também com esse novo consumidor, né? Eu acredito que tu deve ficar muito à vontade para falar com esse novo consumidor, né? Mas aí é algo que você tem que descobrir, né? Quem que te agrada mais? E aí, pessoal, esse exercício, eu acho legal vocês pensarem realmente em pessoas reais. Pensa numa pessoa real que você tem como referência, que é esse consumidor que quer saber da uva, que quer saber do não sei o quê, e pensa nesse que ele só quer tomar. Aí pensa assim, tem fulano de tal, que é um consumidor que eu conheço e tal, e que ele só quer tomar. Com quem você ficaria ali realmente batendo papo, tomando vinho por horas e perderia a noção do tempo? Qual dos dois? Sabe assim? Tentem realmente pensar na pessoa real. Isso vai facilitar muito. Porque eu, por exemplo, eu gosto de saber das coisas, mas me cansa um bocado, sabe? Eu tenho que ficar... História, por exemplo, eu gosto, mas eu nunca fui fã de história. Então, assim, eu gosto do lado humano da coisa, não em me preocupar com datas, com coisas assim, isso aí, para mim, eu tenho pavor. Então, assim, vocês precisam entender o que vocês gostam, que vocês ficariam falando, né, com facilidade, né? O pessoal, Silvana, né, gosta de história, né? Então, às vezes, para ti, né, vai ser, eu queria estar levando a história, né, da vinícola, contando que veio tal ano, não sei o quê. Isso que a gente precisa entender, o que nos realiza, né? Então, aí sim a gente consegue chegar nesse consumidor. Tá ajudando ou tá só piorando a situação? Piorou um pouquinho. Então, ouçam ali a música Clareia, que eu passei o dever de casa, Clareia, que vai clarear. Ó, o negócio complicou tanto que eu já tirei até a foto para tentar responder depois. Nossa, é muito difícil, né, Carol? Eu não sei se é uma dificuldade só minha, ou se as meninas estão sentindo isso, mas é muito complicado, né, responder, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente quer, eu não sei para as meninas, mas eu tenho um medo danado, né, de encontrar o bendito do enochato, porque sei lá qual que vai ser a minha reação com esse cara, menina, que eu vou falar para esse cara, porque até hoje eu não encontrei. Que bom, Angélica. Acho que, né, Sil, acho que aqui a gente, as pessoas que entram normalmente são super receptivas ao papo, a maioria. Eu penso assim diferente um pouco. Eu acho que o enochato, a partir do momento que você começar a entender a finalidade daquilo que ele está tentando passar para você, você vai ter esse cara ou essa mulher, sei lá quem, pelo resto da vida com você. Eu já passei por situações assim na Toyota em relação a veículos. O cara ia todos os dias, pelo amor de Deus, de manhã encher o saco. E ele era chato, qualquer coisinha, mas a partir do momento que eu comecei a entender aquilo que ele estava querendo passar e fazer aquilo da maneira que ele estava fazendo, eu tive aquele cliente pro resto da vida. Era um cara que ia lá tomar café, era um cara que mandava vinho, que mandava uísque depois para a gente. Então, eu penso dessa forma, a partir do momento que você entender aquela pessoa, o que ele está passando para você, e você entrar não abrir as pernas, mas entender, você vai ter esse cliente pro resto da vida. Mas aí vira uma confusão danada na minha cabeça. Por quê? Se eu quero criar um conteúdo direcionado, digamos assim, com a minha cara, e se eu tiver que ficar me preocupando em vestir a roupa desse enochato, como é que eu vou fazer isso? Não, é o contrário. É o contrário, Angélica. Você vai ser você. O objetivo aqui é que vocês sejam vocês, né? Na internet, e que a gente consiga ver isso. Hoje, por exemplo, alguns perfis, apesar de eu não as conhecer pessoalmente, mas algumas o pouco que eu conheço eu ainda não vejo nas redes. O que a gente está tendo aqui hoje, por exemplo, eu não consigo perceber quando eu entro no Instagram de vocês, por exemplo, né? Dando esse exemplo. E a ideia é que qualquer um que entre lá consiga enxergar vocês. E aí fica quem quer. Como é na vida real também, né, pessoal? Quando a gente vai ganhando maturidade, a gente vai ficando realmente com quem a gente vê que faz, né? Que nos faz bem e vice-versa. A gente vai fazendo filtro. Então, assim, a ideia é que a gente seja a gente, e não que a gente se adapte à persona. Por isso, Suzane, que tu tem que tomar cuidado se
essa pessoa que está te seguindo aí hoje, que está comentando a tua caixinha de pergunta, é a tua persona ideal? Já? Porque o problema é, se ela não for e você se adaptar a ela, aí é o problema, né? Meninas, eu fiquei, assim, quase que 1 ano para descobrir a minha pessoa. Se isso serve de consolo para vocês. Ela começou lá em julho, né, do ano passado. Então, no primeiro caminho do vinho que eu fiz, que era outro formato, tudo. E eu comecei a ver ali já um pouco, né, com quem eu queria trabalhar, mas não tinha 100% de clareza. E vocês vão ter que ir para o campo de batalha sem ter 100% de clareza ainda. Essa persona, muito provável que ela vai chegar no perfil de vocês e que vocês vão conhecê-la. Nossa, fulano de tal, preciso ter mais clientes igual a ele. É fantástico, eu amo trabalhar com ele, sabe? E vai ser assim. E a partir do momento que vocês, né, realmente se posicionam para essa pessoa, aí sim vem outras iguais, né? Outras com muitas coisas semelhantes. E pode ser que vocês descubram, como é o meu caso, que eu sou a minha persona transformada. Então, para quem já assistiu a aula da persona, pode ser, se vocês forem, né, que aí fica muito mais fácil da gente realmente conseguir falar já, né, de uma maneira mais autêntica e tal, porque eu sou a minha persona em muitos pontos. Não em todos, né, mas em muitos pontos. Tipo assim, eu sou a minha persona lá num ponto atrás da caminhada, sabe? Antes de fazer a peregrinação, antes de trabalhar com mulheres, antes de, sabe? Isso é a Mari, né, na verdade. Então, assim, quando vocês começam a enxergar isso, fica mais fácil, mas não é algo que vai ser, vocês vão ter a resposta ali e vocês vão ter essa clareza, sabe, 100%. Não vai ser assim, tá? Se alguém tiver, me ensina. Carol, você lembra das perguntas que você fez lá no Caderninho dos Sonhos? Quem são as pessoas que gostaria que te seguissem, ou perfis de amigos, né, que você tem como uma visão que poderia estar na sua página de Insta, o perfil de pessoas que você gostaria, né? Isso foi muito legal, porque realmente trouxe algumas respostas que eu coloquei lá de pessoas que gostaria que me seguisse, que tivesse esse perfil, né? E foi bem interessante os nomes que eu coloquei, e devagarzinho estou atraindo esses perfis, né? Esse perfil, então, foi bem legal, porque eu peguei pessoas próximas ao meu lado, que são perfis de pessoas que está mais próximo à minha proposta da página. Então, acho que facilita também para as meninas, na hora de preencher lá o PDF dos sonhos, e aí as pessoas, né, que você se caracteriza, inclusive com amigos, e aí que vai trabalhando, né, que foi relacionado ao livrinho, que me ajudou bastante também a trabalhar no subnicho. E isso é muito importante, Jaque, que eu, por exemplo, quando eu me dei conta, né, as pessoas que são referências para mim, por exemplo, eu estou perto dessas pessoas, ou elas estão lá longe e eu não, sabe, assim, ou seja, às vezes não é nem, inspiração em um ponto ou outro, às vezes uma é no profissional, outra é no pessoal, outra é no tal coisa, eu estou próxima dessas pessoas, então, assim, que a gente nutra isso. Porque a gente estando também nesses círculos certos, a gente vai, né, automaticamente emanando, se preenchendo, se nutrindo cada vez mais disso, e o filtro vai sendo natural. A gente vai cada vez, né? Eu vou ficando cada vez mais à vontade para ser quem eu quero ser, né? Quem realmente... às vezes eu sinto que eu estou sendo podada, né? Não estou sendo eu 100% ainda. Então, assim, dependendo com quem a gente está também, né? Porque a gente é influenciado. Então, a gente está nos círculos certos. Por isso que eu acho tão importante esses momentos que a gente tem aqui, né? Vocês não se sentem mais inspiradas até a fazer a diferença, a arriscar, sabe, a sonhar, quando vocês veem que outras mulheres estão fazendo isso também? Com certeza, sim, né? Eu sei que para mim é assim, vocês também, com certeza, né, sentem isso. Então, assim, é muito importante a gente estar, e a gente vai fazer isso também para outras pessoas. A gente é essa referência. Então, que a gente tem essa consciência, né? Que assim também, de repente, vem ali aquela coisa do comprometimento, né? Que está faltando. E se a gente pensar que a gente já está sendo referência para alguém, né? Até dei o exemplo, né, da Tati. A Tati veio falar comigo, né, Ana Rita, que tu tinha mandado mensagem para ela e coisa. Ela ficou, meu Deus, como que eu estou sendo referência? Sabe, assim, tipo, a gente não se enxerga assim, né? Então... é muito bonito isso. A gente está, né, sempre inspirando outras pessoas a todo tempo. Então,
A gente está nessa mesma vibe. E outra coisa, essa questão dos enochatos, por exemplo, né, é que a gente estava ali, é delicado, mas assim, a gente precisa pensar. Carol, eu só falo o termo enochato porque a gente já sabe de quem a gente está falando, mas isso já é rotular também, né? Que não é bacana. Né? Isso não tem a ver com a nova era do vinho, se parar para pensar, né? Se parasse para pensar, eu nem deveria falar o termo enochato, né? Mas como que eu vou agir com essa pessoa? Vocês vão ver lá no último módulo, que tem realmente as aulas da nova era e tudo, que tem uma aula falando do porquê essa pessoa tem esse comportamento, né? O que está realmente por trás disso e como que a gente vai lidar, né? Porque assim, se eu fico pregando empatia e que a nova era do vinho é empática e que eu tenho a confraria no empatia e depois eu fico excluindo a pessoa, não tem sentido nenhum. Por mais que ele, né, que ele discorde e veja o vinho de uma forma diferente. Opa, aí eu estou sendo hipócrita, né? Convenhamos. Então, assim, ontem na live, não sei se vocês repararam isso, mas o meu posicionamento, tanto que depois eu até falei, olha, não é que se você se sente confortável assim, tá tudo bem, é ok, mas é você entender isso, a gente não pode excluir o outro e tal. Se ele tivesse se sentido excluído, ele não teria me mandado mensagem depois, ou seja, ele se sentiu acolhido, apesar de enxergar diferente, né? E ele ficou até interessado, curioso com essa nova forma aí que ele não conhecia. Né? Então, é muito bacana quando a gente consegue realmente promover isso. Né? Então, a gente entender isso. Qual vai ser a nossa postura com uma pessoa que vai vir ali discordar e tal? Isso também vai ter esse questionamento aí para vocês. Tem um exercício que eu pergunto claramente, né? Como que vocês vão se posicionar se aparecer um hater? Isso precisa estar claro, isso precisa ser coerente com os valores de vocês. Eu não, Carol, para mim é pingo no i e tal, é assim e tal, eu sou assim. Eu sou assim na vida real e você assim, tudo bem, né? Que seja autêntico, mas que seja também alinhado com o discurso, com os seus valores, né? Então, vamos lá. E tem muita coisa que é questão de mentalidade também, né, pessoal? Às vezes fica um papo meio cabeça, né? Eu me sinto aqui meio